Então, hoje a gente tem essa belezura que é a Sueli Ronick. E eu trouxe um livro dela. Eu tenho dela, deixa eu mostrar aqui. Dela eu tenho 3 livros. O último, que é a Esfera da Insurreição, e inclusive tem um programa aqui no canal sobre ele, um programa com 6 episódios, bem interessante, eu achei que ficou legal. Eu uso uns trechos da fala dela e tal. Tem esse daqui, que foi meu primeiro contato com ela, que é o mais famoso, que ela escreveu com Guattari, Cartografias do Desejo. E esse que eu escolhi para nós, Cartografia Sentimental. Esse é um livro que, ser bem sincera, se você quer ler um livro poderoso para os processos de dessubjetivação do feminino, eis um livro interessante, Cartografias do Desejo. Eu já estudei demais esse livro, não sei se vai dar para ver, mas ele é todo rascunhado, todo escrito, todo organizado. E eu li muito esse livro. Aliás, eu li a primeira vez. Eu fazia umas viagens de turnê de cursos. Às vezes eu saía lá de Porto Alegre e ia subindo, ficava um mês fora de casa, pegava voos e mais voos, e eu li muito esse livro no avião, tanto no trem como no avião. Eu adoro ler, acho que é um lugar que me deixa assim, concentrada. Não tem onde ir, não tem o que fazer, não tem internet. No trem, às vezes, quase sempre tem. Mas é um lugar que você tem que ficar ali, você sabe que vai ficar 3 horas, 5 horas, 12 horas naquele lugar, e isso rende demais a leitura. Eu gosto muito. Bem, e aí eu até tive um pouco de dificuldade de escolher o que eu ia trazer para vocês. Por isso eu resolvi... eu escolhi 2 coisas que, mesmo para quem não vai ler o livro todo, para quem nunca leu, são, digamos assim, ferramentas de compreensão. Então, eu acho que eu vou começar fazendo, primeiro, um pequeno resumo. Até já mostrei a anotação que eu tenho aqui, que é interessante da gente... Olha, aqui, está assim: órgãos dos sentidos, 2 capacidades perceptivas. Não, deixa antes eu vou falar. Esse livro, então, ela fez uma viagem com Guattari pelo Brasil. E foram conhecendo pessoas. E ela construiu uma personagem conceitual que ela chamou de noivinha. Então, tem várias noivinhas que atravessam o livro, que são, digamos, personagens onde ela cartografa os modos de subjetivação. Então, tem vários, ela cria várias categorias de noivinha, uma coisa bem interessante de ser estudado. Mas eu não vou chegar lá, não vou chegar nas noivinhas. Um pouquinho antes, eu vou trazer esses 2 conjuntos de conceitos que eu acho que vão ser interessantes para vocês lidarem com ele, só de ouvir falar. Então, os primeiros são essas 2 capacidades perceptivas, cortical e subcortical. Então, lá na cortical tem a linguagem, a representação, a separação sujeito-objeto, a separação
é o mundo. Então, toda vez que a gente está nesse lugar, né, ele tem a ver com o macro, com o externo. E tem a subcortical, aprender apreender a alteridade, as forças vivas, a integração, o mundo integrado, sujeito e objeto integrado, é no micro e é no corpo. Eu acho isso uma chave de compreensão muito importante. Esse é um livro importantíssimo nas nossas pós-graduações. Então, eu vou ler um trechinho, um pedacinho só, quando ela vai explicar o que ela quer trazer nisso. Segundo pesquisas recentes, o livro ele é de 80 e pouco, será? Deixa eu ver. Não sei, não me lembro. Eu devia ter visto antes de entrar aqui, mas não. Ele é de 1986, a primeira edição. Então, ela fala assim: pesquisas recentes. Segundo pesquisas recentes, cada um dos nossos órgãos dos sentidos é portador de uma dupla capacidade, uma cortical e outra subcortical. A primeira corresponde à percepção, a qual nos permite aprender o mundo em suas formas, para, em seguida, projetar sobre elas as representações de que dispomos, de modo a lhes atribuir sentido. Essa capacidade, que nos é mais familiar, é, pois, associada ao tempo, à história, ao sujeito e à linguagem. Com ela, erguem-se as figuras de sujeito e objeto, as quais estabelecem entre si relação de exterioridade. O que cria as condições para que nos situemos no mapa de representações vigentes e nele possamos nos mover. Eu tenho um bordado lá no meu perfil do Instagram, que é Nina Veiga JF. Eu escrevo sobre um bordado que eu fiz e que tem essas representações cortical e subcortical e um movimento entre elas. Muito bem. Já a segunda capacidade, que ela chama, dos órgãos do sentido, né? Já a segunda, que por conta de sua repressão nos é mais desconhecidas, gente, todo movimento da pedagogia Waldorf, da antroposofia, está calcado nessas duas relações. Como que a gente se exercita para essa capacidade subcortical, que nos permite não enrijecer no mundo da representação, mas que nos permite um movimento. Vamos voltar, então, a Sueli Rolnick. Já a segunda capacidade, a subcortical, que por conta de sua repressão nos é mais desconhecida, nos permite apreender a alteridade, ou seja, perceber o outro, em sua condição de campo de forças vivas que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a forma de sensações. O exercício dessa capacidade está desvinculado da história do sujeito e da linguagem. É a afetação no corpo vibrátil, como a mesma Sueli Rolnick fala. Com ela, com esse subcortical, essa capacidade de percepção subcortical, com ela,
O outro é uma presença que se integra à nossa textura sensível, tornando-se assim parte de nós mesmos. Podíamos parar e tatuar esse parágrafo na alma e seguir a vida. Mas olha, já dei aula disso várias vezes, já coloquei as pesquisadoras a ler esse texto, e a gente está sempre nesse lugar de afirmar. Por quê? Porque é um lugar do corpo vibrátil, da percepção do outro, da percepção do vivo, que é reprimido em todos nós. Muito bem. Olha lá. Dissolve-se aqui a figura do sujeito e objeto, e com elas aquilo que separa o corpo do mundo. Isso é a própria filosofia da liberdade lá do Rudolf Steiner. Eu acho isso genial, sabe? É também nesse livro que pela primeira vez chamei corpo vibrátil. Precisamente esta segunda capacidade de nossos órgãos dos sentidos em seu conjunto. Ai, a gatinha está fazendo uma confusão ali. Então, esse é o primeiro movimento que eu queria trazer, para a gente pensar nisso, né? Porque a gente está muito, o mundo todo, o dispositivo mundo, ele nos coloca nesse modo de percepção cortical. Rigidez, olhar só as formas e não os fluxos, não olhar os processos, em outras palavras mais gastas. E a gente tem que fazer um esforço, por isso a arte antroposófica faz esses movimentos de fluxo, de junção de cores que se misturam, para exercitar isso, que é o subcortical e que ultrapassa sujeito-objeto. É genial. Então, guardemos esse primeiro conjunto de conceitos e vamos para outros 3 que são maravilhosos. Um outro conjunto dividido em 3. Vamos ver o que eu fiz aqui. Tem tanta marcação nesse livro aqui. Deixa eu tirar um pouco para não ficar caindo. Que eu adoro, sabe? Eu marco tudo. Então, nós vamos falar agora de linhas de vida. Linhas de vida é um conceito lá em Deleuze. E são 3 as linhas de vida que a gente vai ler aqui. Eu vou ler as 3, não vai ser longo, vai ser curto, mas eu acho importante a gente ler na autora. Então, a primeira linha vai ser a linha dos afetos, depois a linha da simulação e a linha do território. Então, eu vou começar. É o capítulo 4, Linhas de Vida. No site do Ativismo Delicado, a gente tem esse livro todinho lá, para quem se interessar em ler. Vale a pena, gente. Vale a pena. Gente, eu até escrevi hoje no Instagram do Artes Manuais que quando eu estava lendo no avião, de vez em quando eu dava um gritinho, porque tem umas ideias tão maravilhosas, que nos tiram do chão, que acabava, que eu dava aquele, sabe, no meio do voo ali. Muito bem. Então, vamos em frente. Deixa eu tomar um golinho. Olha, ela está voltando. Ai, gente, a gatinha. Olha, eu não sei fazer com ela. Hoje eu deixei os cachorrinhos aqui e apareceu a gatinha. Ai, ai. Ela quer vir aqui, exatamente aqui. Aí desconecta da câmera, faz uma confusão. Então, voltemos ao texto da Sueli Rolnick, no livro Cartografia Sentimental. De 1986, a primeira edição. Linhas de vida. 3 são as linhas abstratas que o desejo foi traçando nos movimentos que compuseram os destinos de nossas vidas. Aqui ela já apresentou as personagens conceituais. Ela está fazendo uma cartografia, ou seja, ela está acompanhando processos de subjetivação desses modos
que ela chamou de noivinhas. Então, ela agora está olhando para esses movimentos do desejo das noivinhas. A primeira linha, a linha dos afetos, é como podemos nos dar conta, invisível e inconsciente. Ela faz um traçado contínuo e ilimitado, que emerge da atração e repulsa dos corpos, em seu poder de afetar e serem afetados. Mais do que linha, ela é um fluxo que nasce entre os corpos, ora veloz, apressada, elétrica, ora lenta e lânguida, sua longitude. Ora exuberante, viçosa, brilhante, ora cansada e esmaecida, como eu ontem. Ora desenvolta, enérgica, ora tímida, vacilante. São as nossas linhas dos afetos. Ora fogosa, incandescente, ora apagada e fria, ora revolta, trepidante, turbulenta, convulsiva, acidentada, ora estável, compassada, homogênea, lisa, mansa e até monótona. Sua latitude. Ela é incontrolável. Estancá-la só fingindo. Eu acho demais. Essa linha dos afetos, ela é incontrolável. Por quê, gente? Porque ela é invisível e inconsciente. Ela é. E quando a gente quer controlar, só fingindo. Como fez essa noivinha deslocada, aquela que... Ela chama as noivinhas de vários nomes. Aquela que gora e gruda de medo de se despedaçar. É que enquanto se está vivo, não se para de fazer encontros com outros corpos. Não só humanos, corpos de todos os tipos, até mesmo corpo livre, como esse que a gente está agora nos afetando com ele. E com corpos que se tornam outros. Isso implica necessariamente novas atrações e repulsas, afetos que não conseguem passar em nossa forma de expressão atual, aquele do território em que até então nos reconhecíamos. Alguma coisa passa por nós e nos modifica. Como esse livro. Esse livro fez isso comigo. A minha pesquisa de doutorado, ela ganhou outro tônus quando esse livro apareceu. Foi aí que eu entendi a ligação das filosofias da diferença com a antroposofia da imanência. Aí foi que eu comecei a chamar a minha antroposofia de antroposofia da imanência. Foi a partir desse livro. Muito bem. Isso implica necessariamente novas atrações e repulsas, afetos que não conseguem passar em nossa forma de expressão atual, aquela do território em que até então nos reconhecíamos. Afetos que escapam, traçando o quê? Linhas de fuga, e que nada tem a ver com fugir do mundo. Ao contrário, é o mundo que foge de si mesmo por essa linha. Ele se desmancha e vai traçando um devir do campo social, processos que se desencadeiam, variações infinitesimais, rupturas que se operam imperceptivelmente, mutações irremediáveis. De repente, é como se nada tivesse mudado, e, no entanto, tudo mudou. O plano que essa linha cria em seu movimento é feito de um estado de fuga. Pronto, essa é a primeira linha, a linha dos afetos, nos transforma. A linha 2, a segunda linha, é a da simulação. Faz um vai e vem, um duplo traçado inconsciente e ilimitado. Um primeiro que vai da invisível e inconsciente produção de afetos para o visível
e consciente composição de territórios. Eu mudei, estou percebendo que eu estou mudando. É um outro traçado inverso. Ele vem do visível consciente dos territórios para o invisível, inconsciente, dos afetos escapando. É o percurso do movimento de quê? Desterritorialização. Quantas vezes aqui no canal você já deve ter ouvido eu falando de desterritorialização? É aquilo que nos tira do nosso território, que nos tira do lugar. Essa segunda linha, portanto, é double face. Uma face na intensidade, visível, invisível, inconsciente e ilimitada, e uma outra na expressão, visível, consciente e finita. É difícil, mas pega só por cima. É nela que se opera a negociação entre o plano constituído da primeira linha, aquilo que nos afetou, o dos afetos que nascem entre os corpos, em sua atração e repulsa, e o plano traçado por uma terceira linha, a próxima que eu vou ler, que é a do território. Olha só, estava num lugar, veio um afeto, eu fiquei nesse vai e vem, mudo, não mudo, mudo, não mudo, mudo, não mudo. Aí, a terceira linha é um novo território que eu vou construir e você é outra, em outro lugar, seja esse lugar físico, seja esse lugar emocional, etc., psicológico, do intelecto, enfim. O caráter double face desta segunda linha, em seus diferentes aspectos, faz com que ela tenha uma espécie de ambiguidade congênita. Ela está sempre prestes a oscilar na direção do fluxo puro e desencantar a matéria, provocando o desabamento de território. O que era... E isso, em termos subjetivos, traduz-se como uma sensação de irreconhecível, de estranhamento, de perda de sentido, em suma, de crise. Mas ela está sempre prestes também a oscilar em direção do encantamento, da imediatez, do movimento de simulação. É quando um território pega, ganha, ou seja, fiquei encantada por aquilo, por aquele pensamento. E esse livro é exatamente essas linhas aqui. Ganha credibilidade, faz sentido. Quando eu leio esse livro, ele faz sentido para mim. É nesse movimento do vai e vem. E, em termos subjetivos, se traduz com sensação de familiaridade, dá alívio. Não tive o insight da antroposofia da imanência, ou seja, uma leitura me tirou do meu território antroposófico, me levou para outro lugar, me chacoalhou, e quando eu voltei depois desse afeto, vou construir agora o 3. 3. Por fim, ou para começar, porque o negócio nunca termina, né, gente? A terceira linha. Linha finita, visível e consciente da organização de territórios. Ela cria roteiros de circulação no mundo, diretrizes de operacionalização para a consciência pilotar os afetos. Ela é finita, como o território é finito. Porque finita é a duração dos territórios e funcionalidade de suas cartografias. Sempre escaparão afetos aos territórios. Isso, mais cedo ou mais tarde, decreta o seu fim. Você estava muito bem naquele território, veio um tratorzão, te tira do lugar. Estado mais ou menos estável, de um plano concluído por uma linha enrijecida que em seu traçado vai formando constelações funcionais de máscaras, territórios. Bem dados,
toda uma segmentação dura. Esta linha evolui por grandes cortes perfeitamente designáveis. Por isso, nela, as rupturas são negociáveis. Os sujeitos, com sua classe, seu sexo, sua idade, sua profissão, sua raça, sua identidade, assim como os objetos, são recortados do plano de organização desenhado por essa linha. Sequência de uma biografia, constituição de uma memória. Na verdade, é apenas desse terceiro movimento que dá para dizer que se trata propriamente de uma linha, cuja evolução vai riscando um desenho. É que só ele constitui campo de visão, plano de representação, que nossa câmara nos ajuda a analisar. Uma espécie de desenho no espírito do ser humano ou de um Deus. Eu sei que a linguagem da Sueli é complexa, que todos esses termos são custosos muitas vezes, mas eu queria trazer para vocês uma coisa que eu gosto muito. E esse é um livro que me faz realmente muito sentido. E confiem em mim, se vocês começarem a ler e estudar a partir dele, não vão achar nada mal, porque vai ajudar a dizer muita coisa daquilo que nós hoje passamos. Sigamos juntas, gente, pois assim somos mais fortes.